Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para a segunda parte da série O que eu diria para um amigo. No último vídeo nós conversamos sobre o que eu diria para um amigo ateu. O problema principal sendo não crer em Deus. Mas nós temos teístas que não creem em Cristo. Então a ideia do vídeo de hoje é dizer falar sobre o que eu diria para um amigo que não crê em Jesus. Olha a situação. Que botão. É uma alegria esse home office. No último vídeo eu disse o que eu diria para um amigo ateu. Mas isso diz respeito a crer ou não crer em Deus, como criador, como juiz, como causa ativa do universo. Não quer dizer automaticamente porque alguém crê em Deus que essa pessoa crê em Jesus. E a ressurreição de Jesus é o evento que é a âncora da fé cristã. Então nessa segunda conversa eu quero falar sobre o que eu diria para um amigo que não crê em Jesus. Então, o Jesus histórico ele é indiscutível, até porque qualquer discussão que a gente tem sobre o Jesus histórico, nós temos no ano 2000 e alguma coisa depois de. Então, obviamente, o grande debate não é se Jesus existiu ou não. Existe toda a documentação histórica de que Jesus existiu, pregou, e nós sabemos que Jesus viveu e morreu, condenado por sedição pelo Império Romano, debaixo de Pôncio Pilatos. Nós temos muita evidência para isso tudo. Agora, se nós queremos falar de evidência, a ressurreição de Jesus pode ser tratado como um evento tão histórico como qualquer outro. E por que nós podemos dizer isso? Ninguém duvida da existência de Alexandre o Grande. Quantos pergaminhos tem sobre Alexandre o Grande? Uns 10. Ninguém discute sobre a existência de Aristóteles. Quantos pergaminhos escritos sobre Aristóteles nós temos? 49. As guerras do Peloponeso? Com certeza é história. Tem filme sobre isso. Quantos manuscritos? 8. E sobre Jesus? Os evangelhos? Os evangelhos nós temos 5.800 cópias. No grego, koiné, grego popular, datando para o fim do primeiro século, começo do segundo. Então, quando a gente fala da moral histórica sobre a discussão de Jesus, indiscutível. O que as pessoas têm que decidir, crer ou não, no fim do dia, é se Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque muito se pregou isso ao mundo. Mas então a gente ainda pode dizer, não, apesar da quantidade de manuscritos que tem esse relato, isso aí era uma mentira da parte dos discípulos. E aí eu entro no meu segundo ponto desse vídeo. Por que raios eles fariam isso? Não é como se eles tivessem vivido vidas de pompa, de luxo, de conforto. Eles fizeram isso para ser perseguido, para morrer. Todos eles, com exceção de João, martirizados por conta do evangelho. E a gente pode falar mais um pouquinho da morte de cada um, mas é muito difícil entender a motivação de quem fabrica uma mentira para ser perseguido. Além da dificuldade de entender a motivação dos discípulos de Jesus em fabricar uma mentira para correr anunciar ela pelo mundo, de novo, né? No primeiro século ainda, essa mensagem chegou no norte africano pela pregação de Marcos, chegou na Etiópia por causa de Felipe, falando com o etíope, chegou na Índia por causa de Tomé. Os caras percorreram o mundo, foram perseguidos por conta disso, para sustentar uma mentira que eles fabricaram. Sendo perseguido em todos esses lugares por conta disso, é difícil de entender o porquê. E a gente tem que lembrar que por 3 séculos a igreja não tinha se misturado com a política depois, né, que aconteceu com Constantino. Então a gente está falando de outro estágio, uma igreja mais primitiva, uma igreja mais pura. Mas além dos evangelhos, obviamente existem fontes históricas fora da Bíblia para nos explicar no que cria essa comunidade do primeiro século em torno de Jesus. Primeiro, né, nós temos tanto o que Tácito, o historiador romano, diz sobre Jesus, como o que Joséfos, historiador judeu, dizem sobre Jesus. Embora os judeus não gostem do que Joséfos disse sobre Jesus, eles acham que isso foi alterado por alguém, mas mesmo se a gente tirar o do Joséfos, né, no que ele diz sobre Jesus, que é o que eles acreditam que foi adulterado, o que ele diz sobre Tiago, irmão de Jesus, não foi. E nós sabemos que Tiago foi sentenciado diante o Sinédrio por crer que Jesus era o Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos, como ele disse que faria e fez. Então beleza, temos uma comunidade, né, do primeiro século crendo nisso, sendo perseguidas por isso. Não só levando em conta Tácito e Joséfos, né, fontes históricas sobre Jesus fora da Bíblia, nós temos também Plínio, o jovem, que escreveu uma cartinha falando sobre os cristãos que eram perseguidos, expressando sua dificuldade de entender por que os cristãos eram perseguidos, porque eles só juntavam para enaltecer a Jesus como a um Deus, quer dizer, parte da liturgia não era que Jesus era um professor esseno ou um homem mal compreendido, não, era a mensagem de que Jesus é Deus. Né, que eles se juntavam para cantar louvores, eles partiam o pão e combinavam em se esforçar por não desobedecer nenhuma lei, cuidar do pobre, do órfão e da viúva. O desabafo de Plínio, praticamente, é dizer, por que a gente mata essa galera mesmo? O Bruce Metzger, de Princeton, doutor sobre o assunto, diz que o Novo Testamento tem mais suporte histórico do que qualquer outro texto da Antiguidade. Então eu entendo
achar que quem crê na ressurreição de Jesus crê num absurdo, mas que seja bem entendido que é um absurdo muito bem embasado. É um absurdo de muita propriedade. E aí eu levaria a conversa para por que então era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos. E para isso, meus amigos, precisamos falar de redenção. Por que Jesus precisava morrer? Por que alguém precisava morrer? Por que Deus não podia fazer a coisa fácil de simplesmente perdoar alguém? Nós precisamos entender que Deus, ele é o juiz de toda a existência. E ele senta no trono cósmico e usa a cadeira cósmica. E Deus, ele é um justo juiz. Agora, um justo juiz, ele não pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. Esses são juízes corruptos e nós sabemos muito bem que esses é muito ruim quanto que atrapalha. Então vamos supor, se um homem vai e rouba dinheiro de outro homem e ele vem diante desse juiz e esse juiz fala, olha, na verdade ele roubou o que não era dele, ele tá errado, mas infelizmente ele não tem como pagar o dinheiro que ele te roubou, ele gastou tudo. Então, sinto muito que ele te roubou, ele solta o homem que roubou e o homem de que foi roubado não recebe nada. Isso foi justo? Não foi justo. Especialmente se você se coloca no lugar do homem que foi roubado. Agora, se você coloca no lugar do homem que roubou, isso foi misericordioso. Agora, vamos imaginar o contrário. Certamente, o ladrão está errado e ele agora precisa restituir o dinheiro que ele roubou, mesmo que leve a vida toda ou mais de uma geração, para devolver esse dinheiro. Ele está sendo justo? Completamente. Se você pensa da perspectiva de quem foi roubado, faz todo sentido. Se você pensa na perspectiva de quem roubou, é justo, mas não é misericordioso. Agora imagina um juiz que ao mesmo tempo ele é justo, mas misericordioso. Então, ele diz, o ladrão é indesculpável. O que ele fez não pode ser negado e agora ele precisa restituir o homem de quem ele roubou. Mas ele não tem esse dinheiro. E eu amo esse bandido, eu amo esse ladrão. Então sim, ele está errado, mas eu o exonero dessa dívida porque eu mesmo do meu próprio tesouro vou restituir o que foi roubado. Isso é um juiz justo e misericordioso. E isso machuca só o juiz, né, Calhau? Mas, graças a Deus, o juiz pode pagar. E mais ou menos é essa a história da cruz. E eu não sei se você percebeu, você é o bandido na história, você é o que roubou, mas também de quem foi roubado. Você é o bandido sobre o mal que você fez, mas você é o que foi roubado sobre o mal feito para você. Quem equilibra isso e pensa nisso tudo é Jesus, é o Senhor. Por isso, aprove ao Senhor ser justo e misericordioso, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se Deus sabia que a humanidade ia pecar, por que Ele deixou ela pecar? Porque Ele deu para a humanidade a escolha. E nisso existe justiça. E se Ele simplesmente nos forçasse a escolher o que é bom para nós, nós reclamaríamos que Ele não nos deixou escolher. E Ele oferece para o ladrão a chance de mudar de vida. Mas Ele não força isso sobre o ladrão. É justo de todos os lados. Então, basicamente... Que deixa eu cuidar dessas crianças. A gente conversa mais sobre esse assunto outra hora. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sei, vamos brincar, vamos fazer alguma outra coisa. Deus abençoe. Tchau, tchau. É isso que eu diria. Meu amigo que não crê na ressurreição de Jesus.